Fé para crer na salvação eterna, esta é a lição número 9 da classe de jovens. É um tema muito importante para nós tratarmos, porque quantas vezes você, jovem, é afrontado com a ideia de que a vida eterna não existe, que isso é fruto da imaginação e coisas desse gênero. No entanto, nesta lição nós veremos que verdadeiramente a salvação está em Cristo Jesus. E certamente nós, como seguidores do Senhor, nós como servos do Senhor, nós certamente também herdaremos a vida eterna. Veremos alguns pontos importantes de algumas questões sobre as quais falam contra a salvação eterna, mas certamente nós veremos que verdadeiramente nós seremos salvos. Nós somos salvos, na verdade, mas naquele grande dia nós ouviremos: vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Introdução. O que mais desperta a curiosidade nessas discussões é o que acontece ao homem depois da morte. É a grande questão da vida, né? Para onde eu vou depois que eu morro, né? Quando eu morro, eu vou para onde? Morreu, acabou? Como é que funciona esse negócio? A Bíblia diz lá em aos Hebreus 9:27 que quando nós morremos, nós seguimos para o juízo. E quando nós tratamos sobre a questão da salvação eterna, nós estamos falando justamente disso. Ou seja, quando nós morremos, nós não vamos direto para a glória como muitas pessoas acreditam. Nós ficamos num lugar chamado seio de Abraão. É de uma forma assim mais clara para a gente entender melhor, como se fosse a recepção do céu, vamos assim dizer. Nós não estamos lá, mas é como se estivéssemos. Ou seja, a pessoa que está no seio de Abraão, ela sabe para onde que ela vai. Assim também o perdido também ele sabe para onde que ele vai. Ele vai para um lugar que é chamado de lugar de tormento, e ele sabe, ali não é o inferno, mas ele sabe que é para o inferno que ele vai naquele grande dia. E uma vez que nós seguimos para o juízo, é impossível o salvo não estar mais salvo e o perdido não estar mais perdido. Aquilo ali é certeiro. O salvo estará salvo e o perdido estará perdido. Não tem como mudar esta questão. É claro que quem está salvo não vai querer mudar, mas quem está perdido quererá mudar o seu destino, mas isso será impossível. Portanto, quando nós morremos, nós não vamos para a glória, nós vamos para aquele lugar que é chamado o seio de Abraão. Mas é a grande questão da vida, as pessoas se perguntam muito e não sabem para onde vão. Depois que morreu acabou. Não, não acabou não. O corpo, ele acaba, ele se deteriora, o corpo. Mas é diferente do espírito e da alma. O espírito volta para Deus, e isso quer dizer que todo o espírito volta para Deus. Até daquela pessoa que não é salva, o espírito também volta para Deus. A questão é a alma que segue para o juízo. E a diferença prática entre o espírito e a alma é que a alma é a consciência da pessoa e o espírito é aquilo que dá vida para essa não vida, né? Mas aquela pessoa que, por exemplo, como diz a Bíblia no João 4:23 e 24, é o espírito que impulsiona a pessoa a adorar. E em outras palavras também, o espírito é aquilo que diz quando você vai fazer algo errado e você sabe que é errado, é o espírito que está dizendo que você está errado. Isso é a diferença básica entre espírito e alma. Que algumas pessoas confundem e dizem que é a mesma coisa. Não, não é. Alma é uma coisa, espírito é outra. Teorias ateístas em relação à salvação ou comunismo. Para Karl Marx, a vida eterna e a salvação não existem, apenas cumprem um papel de amortecer as consciências para a vida real no aqui e agora. Em outras palavras, Karl Marx está dizendo que a vida eterna é uma falácia, é uma história, serve apenas para a questão da consciência da vida aqui e agora. Ou seja, o importante é o aqui e agora, depois que morreu, acabou, não existe vida eterna. Infelizmente, quando algumas pessoas têm muita visibilidade, muitas pessoas vão atrás disso. Por que as pessoas vão? Porque as pessoas vão muito na ideia daquilo que elas querem ouvir. Por que muitas igrejas por aí que não professam verdadeiramente o Cristo, o Evangelho de Cristo, estão superlotadas?
porque as pessoas vão para aquele lugar onde elas querem ouvir. Ela não é uma palavra de afronta, né? De confronto, e sim uma palavra de conforto. O conforto que eu digo, é o que eu quero dizer, né, para deixar claro, é aquela questão de que uma pessoa está querendo cometer um pecado, vai para um lugar onde esse pecado possa ser cometido. Vou te dar um exemplo prático. Existe hoje no Brasil uma igreja chamada de igreja inclusiva, né, que é o quê? É para toda aquela pessoa que... vou fugir aqui do hétero, né? Toda pessoa que não é heterossexual, né? Porque se for falar de cada um vai ficar extenso o negócio. Mas toda aquela pessoa que não é hétero, ou seja, um homem que não gosta de mulher e uma mulher que não gosta de homem. Então, o que eles fazem? O que essa igreja inclusiva faz? Faz exatamente isso. Inclui todas essas pessoas, a pessoa pansexual, homossexual, a lésbica, toda essa gama de pessoas. E qual é o problema disso? O problema é que todas essas pessoas estarão ali naquela igreja, mas todas estarão perdidas. Naquele grande dia, não vai para o céu, não adianta tentar se enganar. Mas por que eles fazem isso? Justamente para isso, para se enganar. Acham que aquilo ali, o Deus amoroso, o Deus de amor, abraça toda a causa e para Deus não existe diferença de amor. Claro que existe diferença de amor para Deus. Então, muitas pessoas entram nessa falácia, nesse discurso mentiroso dessas igrejas inclusivas, entre tantas outras igrejas aí que não professam verdadeiramente o Evangelho de Cristo. Qual é o principal ponto do Evangelho de Cristo? Renúncia. As igrejas hoje, muitas delas, como inclusive a inclusiva, né, e a progressista também, né, não tem essa ideia de renúncia. Você vem como você está e continua do jeito que você está, em pecado mesmo, e está tudo certo. Então essa pessoa pode estar lá adorando a Deus, achando que está adorando a Deus, fazer e acontecer, mas naquele grande dia apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então isso é um assunto muito sério. O existencialismo, ele procurava compreender o tempo como algo necessário para que se tivesse uma compreensão do fim na morte. Para a ideia parecida com a Karl Marx, é a ideia de que o tempo é o tempo que nós vivemos aqui e agora, depois que morre acabou. É algo bem parecido aqui com a ideia de Karl Marx, porque ele procura compreender o tempo como algo necessário para o tempo para que se tivesse uma compreensão do fim da morte. Então, a morte, ela vem para todo mundo. É claro que algumas pessoas não vão experimentar da morte, né? No dia que o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, as pessoas que estarão vivas, essas nunca vão experimentar a morte. É verdade. Nós temos apenas dois casos, que é o caso de Enoque e de Elias, que não experimentaram a morte, né? Enoque foi levado ao céu, né? O Senhor tomou para si, Gênesis 5:24, e Elias, lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, né? Vai falar que Elias foi levado num redemoinho, não numa carruagem de fogo, como a gente fala também, é um redemoinho. Então a carruagem de fogo foi só para separar os dois, né? Então aqui é a mesma dinâmica, a mesma base aqui de Karl Marx. Jean-Paul Sartre, o existencialista francês, exclui qualquer possibilidade de uma realidade espiritual última. Sartre descreve a vida como uma situação de desesperança, de qual não há escapatória. Bom, que a morte não tem escapatória em parte, ele tem razão. Apesar que, como eu acabei de dizer, algumas pessoas não irão experimentar. Mas aqui ele já fala da ideia de desesperança, que não há esperança para aquela pessoa que morreu. Morreu, acabou, né? Não existe uma vida após a morte, tudo isso é falácia. Então vemos que tanto a questão do comunismo, o existencialismo, essa ideia de Jean-Paul Sartre, eles têm a mesma dinâmica, né? De modo geral, né? A mesma base, que não existe vida após a morte, né? Que morreu, acabou. Isso aqui é a ideia principal. A perspectiva cristã a respeito da morte e da ressurreição. A fé. Na Bíblia encontramos a esperança que o existencialista e materialista não conseguem alcançar.
nós vivemos pela fé. E como nós vivemos pela fé, nós temos uma esperança na palavra do Senhor. Diferente da questão aqui do materialista, né, do existencialista, que não tem mais esperança para eles. Eles acham que acabou a esperança. Para nós não. Para nós não. Nós sabemos que após nós morrermos, sabemos que o nosso corpo voltará para o pó, o espírito volta para Deus, mas a nossa alma vai para o seio de Abraão e naquele grande dia nos encontraremos com o Senhor. Essa é a nossa fé, a nossa esperança, e mais do que fé e esperança, é a nossa certeza. Nós não temos dúvida no nosso coração, porque de fato é isso que acontecerá. O que é a morte? A morte é a cessação da vida terrena. Alguns morrem devido ao envelhecimento, outros por doenças, guerras, violência, etc. Com a morte vem a separação entre a parte material e imaterial do ser humano. Ou seja, a morte é a questão da falta de acabou a vida, então a pessoa morreu. Né? Morreu porque está morto, porque acabou a vida. Né? Mas vamos lá. Aqui é a grande questão da separação. Como eu falei, existe diferença entre o espírito, alma e corpo. Aqui nós vemos, por exemplo, a questão do corpo que vai volta para, oh meu pai, para a terra. O espírito vai para Deus, como diz Eclesiastes 12:7, e a alma ela segue para o juízo, como diz Hebreus 9:27. Então, aquela pessoa que está salva em Cristo vai para o seio de Abraão, e aquela pessoa que não é salva vai para um lugar de tormento. Então, vemos aqui a separação do homem, né? O corpo, a alma e o espírito. Aqui, no momento da morte, são separados. Isso é uma questão, até nisso, nós vemos que somente o Senhor é capaz de fazer isso, né? Fazer com que um homem se separe de si. Olha que diferente, né? A ressurreição é a mais notável de todas as características da mensagem cristã. Os primeiros pregadores do cristianismo estavam convictos de que Cristo havia ressuscitado e com isso também estavam certos de que eles, em seu tempo. Então veja que sim, nós ressuscitaremos com o Senhor, assim como diz Colossenses capítulo 3, né? Versículo 1. Nós também seremos ressuscitados. Os gregos reputavam a questão do corpo como um obstáculo para a vida eterna, ou seja, o corpo era impossível. Uma pessoa que tem um corpo pecador, né, que se desfaz, então como essa pessoa vai para a vida eterna se esse corpo vai se desfazer? Então seria um problema, o corpo seria um problema. Não sabia eles que na verdade não é o corpo que vai para a vida eterna ou para a perdição eterna, é a alma. Já os judeus defendiam que o corpo seria ressuscitado, porém os valores do corpo seriam mantidos após a ressurreição, ou seja, não seria um corpo glorificado. Então veja que a questão cristã é diferente. Nós sabemos que o corpo não é um obstáculo para a vida eterna. Ele não é um obstáculo, porque nós sabemos que é a alma que vai para a vida eterna ou para a perdição eterna. E também a questão dos judeus também vai sobre a ideia de que o corpo não seria glorificado. E nós sabemos que os nossos corpos serão glorificados na oportunidade, na ideia de quando Jesus vier buscar a sua igreja. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão e todos nós teremos um corpo glorificado. Isso significa que esse corpo não morre mais. Né? Salvação e vida eterna. O que é a salvação? No grego, a palavra salvação é soteria. Significa salvamento de um perigo iminente. A salvação é uma dádiva divina que nos livra da maldição do pecado. Então nós somos salvos do pecado. E onde é essa questão interessante que nós, enquanto nós estamos aqui na Terra, nós somos sujeitos a pecar. Nós falhamos, nós pecamos. Mas a questão da salvação eterna, depois que nós vamos ter um corpo glorificado, nós seremos completamente separados do pecado. Nós não iremos pecar mais. Não existe mais essa possibilidade de pecado, porque nós estamos com corpos glorificados, estamos nas mansões celestiais, então o pecado lá não existe. Os 3 tempos da salvação. Estar salvo indica que a pessoa, pela fé, recebeu uma nova posição em Cristo, pois está justificado e absolvido. Estar sendo salvo indica a
ideia, ou melhor, a necessidade da operação santificadora do Espírito Santo. A vida cristã que identifica exteriormente a salvação recebida em Cristo será salvo, indica a salvação em sua plenitude que será realizada no futuro. Em outras palavras, a pessoa está salva hoje, está salva amanhã e também estará salva para a eternidade. Mas aqui cabe uma questão, não é que uma vez salvo, salvo para sempre. Não é esse o ponto. O ponto é o seguinte: hoje você está salvo. Por quê? Porque você crê em Cristo. Amanhã você continua salvo. Por quê? Porque você continua crendo em Cristo. E futuramente, que aqui nessa questão é a ideia do arrebatamento da igreja, aí sim você estará salvo por completo. Por quê? Porque depois que o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, não existirá mais a questão do voltar atrás. Por exemplo, hoje as pessoas podem se afastar da fé. A pessoa é cristã hoje, mas amanhã se desvia. Por quê? Porque ele está num plano terreno. Nessa questão aqui não, nessa questão a pessoa, claro, não vai querer. Mas não existe a ideia da separação, não existe a questão de voltar atrás, de querer abandonar o Senhor, que não existe mais. Por quê? Porque nós estamos com o corpo glorificado, estamos aqui estaremos completamente nas mansões celestiais, adorando e bendizendo o nome santo do Senhor. Então nós não pensaremos mais no pecado. Por quê? Porque o pecado no céu não existe. Habitar com Deus. A vida nesse mundo é permeada por lutas, batalhas e tristezas, mas a promessa para os salvos em Cristo são muitas na vida vindoura. Em outras palavras, é claro que aqui nós passamos por situações dificílimas, né? A quebra da empresa, por exemplo, a situação financeira, a questão do luto, por exemplo, que o luto talvez é a da dor pior que existe, né? A dor de perder alguém, né? Então isso é muito difícil, né? Batalhas todos os dias, e desemprego, e fome, e guerras, e rumores de guerra, e violência e tantas outras coisas. No céu, quando nós estivermos habitando com o Senhor, nada disso acontecerá. Não existirá absolutamente nada. Nós teremos apenas paz diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa salvação. Por isso você precisa continuar crendo que sim, a salvação eterna é verdadeira, ela é a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então continue crendo no Senhor Jesus, porque certamente você continuará sendo uma pessoa salva em Cristo Jesus. Conclusão: a vida é um presente de Deus, assim como a salvação. Não podemos nos esquecer de que a vida terrena é limitada. Então veja que a nossa vida aqui ela é limitada, mas a vida eterna, como o nome já sugere, ela é eterna, jamais acabará. Então hoje vivemos, né, infelizmente, alguns momentos de luto, né, e nos entristecemos muito, perdemos um ente querido, é algo completamente devastador, mas nós temos que saber que aqui na Terra isso acontecerá. Por mais que nós não queiramos que aconteça, mas é inevitável. A morte é inevitável, ela pode ser até retardada por algum momento, como foi o caso de Lázaro. Lázaro morreu e foi ressuscitado, ou seja, a morte dele foi retardada. A dele demorou um pouco, mas morreu de novo. Então a morte ela é inevitável aqui na Terra, mas a nossa salvação em Cristo, lá nos céus, nós jamais morreremos. Nós teremos uma vida eterna com o Senhor, com Deus, com o Senhor Jesus, com os anjos. Nós estaremos para todo sempre salvos. E essa é a nossa esperança, é a nossa alegria, é a nossa certeza que de fato o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para que nós venhamos ter vida, e vida em abundância, e vida eterna. Hora da revisão. Número 1. Para Karl Marx, a vida eterna e a salvação não existem, apenas cumprem um papel de amortecer as consciências para a vida real no aqui e agora. Número 2. Martin Heidegger. Número 3. Como nos diz as Escrituras, a fé é a esperança naquilo que ainda não se vê. Número 4. A morte é a cessação da vida terrena. Número 5. A salvação é uma dádiva divina que nos livra da maldição do pecado. Portanto, essa nossa salvação no Senhor vai nos separar em definitivo do pecado. Em parte, nós já somos separados. Em parte. Porque você vê os seus amigos, por exemplo, que não são cristãos,
pecando a todo momento. Você não, você se resguarda. Ou seja, por mais que você também pode cair numa tentação e num pecado, mas você não vive na prática do pecado. Isso aqui é a grande diferença do jovem cristão. Ele pode até pecar, mas ele não vive na prática do pecado. Ou seja, ele pode até pecar hoje, mas ele se arrepende e cumpre lá em Provérbios 28:13. Aquele que confessa o seu pecado e deixa alcança a misericórdia. Ou seja, o jovem até peca, mas ele deixa o pecado de lado. A pessoa que não é cristã, não. Ele peca hoje, peca amanhã, ele vive uma vida de pecado, ele não sente o fardo do pecado. E a pessoa que não sente o fardo do pecado é uma pessoa simplesmente morta espiritualmente falando. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. E você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!